Bolsonarista, meus amigos bolsonaristas, meus amigos petistas, eu quero que vocês assistam aí o presidente Lula no vídeo a seguir falando sobre o tarifaço aqui no Brasil, né? E falando quem que está aplaudindo o tarifaço. Chama-se Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, família Bolsonaro, que só pensa no retrocesso do Brasil e vendeu o Brasil para os Estados Unidos. Assista aí Lula falando sobre o tarifaço. Curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Vocês se lembram que em julho do ano passado, os Estados Unidos da América do Norte apresentou uma taxação sobre os produtos importados do Brasil de 50%. A alegação dos Estados Unidos naquele tempo era de que os Estados Unidos tinha déficit com o Brasil e que, portanto, ele estava aumentando imposto para fazer um equilíbrio na balança comercial. Ao invés de eu ficar nervoso, ao invés de ficar fazendo bravata, como eu não tenho navio para fazer as guerras que o Trump gosta de fazer, eu não tenho bomba atômica, eu não tenho, sabe, o poderio militar, a minha guerra é a guerra da verdade contra a mentira, é a guerra da narrativa. E eu, então, fiz questão de provar, escrevendo artigo nos jornais americanos, mandando carta ao governo americano, dizendo que eles estavam mentindo, porque os Estados Unidos não tinham déficit com o Brasil. O superávit americano com o Brasil, nos últimos 15 anos, ultrapassa 415 bilhões de dólares. O superávit americano, entre produtos e serviços, nos últimos 15 anos, foi de 415 bilhões de dólares. Então, quem tinha que aumentar a taxação éramos nós, não eles. E eu fiz questão de escrever artigo, de conversar com o presidente Trump, e foi muito engraçado, porque no dia que ele taxou, eu vou dizer o que fez os meninos do Bolsonaro. Os meninos do Bolsonaro, um deles, que é candidato a presidente, disse no dia 9 de julho, presta atenção, no dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump taxou o Brasil em 50%, olha o que ele tuitou: obrigado, Trump, faça o Brasil livre de novo, queremos um magnífico, a lei que pune os brasileiros, a lei que não permite que ele sequestre o dinheiro dos brasileiros, que possa ter qualquer coisa nos Estados Unidos, inclusive o Alexandre de Moraes, que foi o ministro que condenou o Bolsonaro. Então, o filho dele, que hoje foi para a televisão dizer que não disse nada, eu vou repetir, no dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump nos puniu, ele disse: obrigado, Trump, faça o Brasil livre de novo. E o outro filho também agradeceu ao presidente Trump. Vamos ao rumo da lei magnífica, o Eduardo Bolsonaro criticando o Brasil e parabenizando o Trump pela taxação. Vocês viram que faz pouco tempo que eu fui aos Estados Unidos. Eu tive 3 horas de conversa com o presidente Trump. O tal do Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti-América Latina, que é o inimigo mortal de Cuba, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos, e que eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump. Eu fiz 3 horas de reunião com o Trump. E além de falar tudo o que eu queria falar para o Trump, eu entreguei 4 documentos para eles. Eu entreguei um documento sobre a questão do comércio, provando para ele que eles são superavitários, não são deficitários, provando para ele que os principais produtos americanos pagam 0 de imposto aqui no Brasil, tudo isso dito para ele. O secretário do comércio dele começou a dizer que tinha taxação. Eu disse para o Trump: aqui, Trump, tem uma divergência entre o seu ministro do comércio e o meu ministro do comércio. Então, nós dois vamos dar 30 dias. 30 dias para eles provar quem é que está certo ou quem está errado. Se eu tiver errado, eu aceito. Se você tiver errado, você aceita. E demos 30 dias, tá? Até agora já conversaram 3 vezes e não houve acordo.
e entreguei para ele um material sobre minerais críticos e terras raras. Aliás, eu quero agradecer o Instituto por ter um laboratório que está, estudando as nossas terras raras, fazendo a separação, que é muito importante. Só para vocês jovens entenderem, o Brasil é o segundo país do mundo em terras raras e minerais críticos. Acontece que o Brasil só tem 30% do seu território pesquisado. Nós não sabemos a totalidade do Brasil inteiro, que só temos 30%. Nós criamos um Conselho Federal ligado à Presidência da República. Nós vamos transformar os minerais críticos, a terra rara, numa questão de soberania nacional, é uma questão de Estado, e nós vamos tomar conta dos nossos minerais. E é muito importante, porque a gente não vai permitir que leve as nossas terras raras e os nossos minerais críticos, como levaram o nosso ouro dos 150 anos. Ou seja, de 1600 e pouco a 1800, levaram tudo que é ouro que a gente tinha. A gente ficou lambendo o dedo. Depois o minério de ferro, a gente exporta minério de ferro, milhões de toneladas a um preço muito barato e compra o produto industrializado a preço de ouro. A gente não quer mais isso. A gente agora quer ser dono do nosso nariz. Os minerais críticos são nossos, a terra rara são nossas, nós precisamos aprender a manuseá-los, a industrializá-los e a produzir valor agregado aqui dentro do Brasil. Isso eu entreguei para o Trump o documento. Entreguei para o Trump o documento dizendo para ele: se Vossa Excelência quer combater o crime organizado, nós estamos preparados. Até porque é nos Estados Unidos que tem um estado chamado Delaware, que é um estado onde tem lavagem de dinheiro dos magnatas que roubam dinheiro aqui nesse Brasil, inclusive o cara da Refit, o cara que nós pegamos 250 milhões de litros de combustível dele traficado e demos para a Petrobras. Esse cidadão mora em Miami. Eu entreguei para o Trump a casa dele, a fotografia da casa dele, o endereço e o nome dele. Quer combater o narcotráfico, quer combater o crime organizado, comece a me entregando os que estão lá nossos. Entregue para nós. Bom, entreguei para ele, porque a gente, quando conversa com o presidente, a gente tem que mostrar a cobra, e não é matei a cobra e mostrei o pau, isso não significa nada. Mostrar a cobra, e matar a cobra e mostrar o pau, não significa que você matou a cobra. É matar a cobra e mostrar a bichinha morta. Agora, como eu sou ambientalista, não quero nem mostrar a cobra nem o pau. Eu quero discutir com ele coisa séria. E entreguei para ele tudo que nós estamos fazendo. E disse para o Trump: se você quiser combater o crime organizado e o narcotráfico, esteja preparado, porque a nossa polícia está preparada para fazer a prisão de todo mundo. Inclusive, esse cidadão que eu falei está na lista vermelha da Interpol, e se Deus quiser, a Interpol, que agora tem um brasileiro, secretário-geral da Interpol, vai prender esse cidadão. Então, só para vocês saberem a conversa que eu tive com o Trump. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque depois do sucesso da minha visita ao Trump, do sucesso, o Trump até riu. Vocês viram que ele riu, porque ele disse que entre eu e ele tem uma química, sabe? Então, o bolsonarismo ficou muito puto da vida. O que aconteceu? Eles foram lá, a família foi lá essa semana, e foi conversar com o Marco Rubio, porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou: fica em pé, ele fica de pé. Aquilo é fotografia de campanha, tá? Aquilo é fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio, e quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação, quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso? É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês